Paz do Senhor. Pessoal lá de trás, vamos chegando, vamos sentando. Paz do Senhor para todos que estão conectados conosco. Deus abençoe sua casa, a sua cidade, a sua família. Você que está aqui, quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Começamos esse culto abençoado. Glória a Deus, porque você está aqui. Fala para essa pessoa bonita, glória a Deus, porque você está aqui. Fala, você é especial para o Senhor. Jesus te ama muito. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quero compartilhar um texto do meu devocional dessa manhã. Sabe, esses dias eu tenho lido Jeremias, queridos, e não é fácil ler Jeremias. Toda vez que eu leio, meu coração chora junto com ele. Mas o capítulo 29 para frente, Deus dá uma amenizada e Deus começa a trazer algo de muito poderoso. E eu queria liberar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os nossos filhos, tudo aquilo que Deus tem para nós, amém, queridos? Jeremias 29, versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e os pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diga assim comigo: serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Diga assim: o Senhor prometeu que vai mudar a minha sorte. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós confiamos na Tua palavra. Pai, na verdade o Senhor já fez tudo aquilo que nós precisávamos. O Senhor já pagou o preço que nós precisávamos. Na verdade o Senhor já mudou a nossa sorte. Mas que a nossa resposta, Pai, nessa noite seja em retribuir, em Te dar honras, em Te dar glórias, em Te dar louvor, em ter um coração rendido e grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelas Tuas mãos sobre nós, Pai. Obrigado porque nós não conhecemos os Teus pensamentos, mas a Tua palavra é que o Senhor tem pensamentos bons para cada casa, que o Senhor tem pensamentos bons para cada família, que o Senhor tem propósitos eternos para cada um que entrou nesse lugar. Pai, nós não entendemos, mas o Senhor quer, Pai, e o Senhor almeja nos dar o fim que nós desejamos, Senhor. Então nós cremos na Tua bondade. O Senhor é bom, Deus é bom, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos atraiu, o Senhor é um Deus que nos chamou, e nós queremos, ó Pai, entregar e consagrar esse culto ao Senhor, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar nosso Deus. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti,
Senhor, pela graça que me salva. Se derrame aos pés deles. Eis-me no colo do seu amor. Na tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Acalma o seu coração nessa noite. Acalme seu coração, esvazie sua mente. Se coloque somente na presença dele nessa noite. Esvazie seu coração, esvazie sua mente. Se desligue de tudo aquilo que aconteceu no decorrer do seu dia, da sua semana. Não se aflija com aquilo que vai vir ainda. Deixa o Espírito Santo simplesmente passear no meio de vocês, entrar nos seus corações. Deixa Ele pairar no seu coração. No meio da tempestade, Ele tem gritado o seu nome. Talvez pela muita correria do dia a dia você não tenha escutado Ele chamar. Acalme o seu coração, mesmo que a tempestade esteja forte.
acalme seu coração, porque é no meio da tempestade que você vai ouvir a voz dele te chamando. Ei, meu filho, eu estou contigo, não temas. Não temas, porque eu contigo estou. Não temas, não temas, não temas. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcança. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcança. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcança. Aleluia, aleluia. Seu amor me Seus pensamentos são todos e sua canção, sua cante. Seus pensamentos São todos preciosos, são todos preciosos. e sua canção, sua canção por mim é
nos alcançarás. Deus de Abraão, fiel para cumprir promessa feita a mim. E como prometeu, prova outra vez e cumpre o que diz. Se o vendaval se der me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim.
te louvarei. Sei que tu és fiel. Eu sei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. No nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Sempre será, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Não há outra além de ti, Senhor, não há outro, Pai. A tua presença, Senhor. A tua presença nos atraiu, Pai. A tua presença nos chamou para mais perto de ti. E aqui nós estamos, ó Deus, para te render louvor, honra, glória e adorar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração e toda exaltação seja dada a ti, Senhor, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu até tentei, Senhor, eu até Tentei me tentei. esconder, Mas não teve jeito. com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu,
consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela Nós somos, Senhor. tua Somos atraídos pela tua presença. presença, ó Rei dos Reis. Me Oh, vejo Santo, sem a tua presença. Atraído pela Tua presença. presença. Não nos cansaremos da tua presença, Senhor. Não nos cansaremos de estar diante de ti, Senhor, pois é o melhor lugar para se estar, ó Pai. É o melhor lugar para se estar, Senhor. Não existe um lugar melhor, Pai, senão aos teus pés. Não existe lugar melhor, Pai, senão debaixo das tuas asas, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Não existe lugar melhor para se estar, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, Deus, de adoração, de poder te sentir assim tão perto, Senhor. O Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adoramos o teu nome, Senhor. Levantamos a ti, ó Pai, toda a nossa adoração, ó Deus. Tudo aqui é para ti, Deus. Tudo é para ti, Senhor. Receba, ó Pai, a nossa adoração como um aroma suave, Senhor. Prepara os nossos corações para receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Limpa nossas mentes, nossos corações, para que possamos estar, ó Pai, atentos e aptos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Te louvo, Deus, por tudo, Pai. Te louvo, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas.
As crianças, vamos repartir nossas crianças. Temos um culto abençoado de 1 a 11 anos. Enquanto isso, eu quero chamar Marcela e a equipe. Tem que fechar a cortina? Então fecha a cortina, menino. Não tem a mínima ideia, queridos, que esses povos vão aprontar. Deus abençoe, santo, meu Deus. Graça e paz, igreja. Gostaria de ler com vocês Salmo 156. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Se temos vida em cada manhã, é porque Deus nos ama. Não é mesmo? Estou falando, é mesmo. Por isso, Deus merece toda a nossa adoração. Então, vamos adorá-lo. Deus querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Pedimos para que o Senhor esteja conosco. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é tão palpável em nossas vidas. Entregamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, queridos. Que ambiente, que presença nesse lugar. Como Deus é maravilhoso, não é mesmo, igreja? Aleluia. Quantos estão felizes na presença do Senhor? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos adorar o Senhor agora. A partir do momento que você entrou por essa porta, o Senhor tem algo para você. Você não está aqui por acaso. Mas é o Senhor que marcou esse dia para falar contigo, amém? Então nós vamos louvar, nós vamos dizer que o Senhor Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
Aleluia. Oh Deus, como é lindo estar na presença do Senhor, queridos. Aleluia. Amados, eu estou recebendo um direcionamento agora do Senhor para a gente marchar. E eu quero. O Espírito Santo é lindo, queridos. Nós vamos marchar em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa general para orar com a gente, pastora Cris, em nome de Jesus. Fique em espírito de... Amém, igreja? Vamos se colocar de pé, vamos marchar, assim como o Senhor nos deu, amém? O Senhor mandou a gente marchar. Quem é guerreiro aqui? Vamos orar, vamos decretar. O exército de Cristo está aqui, amém? Aleluia, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui. Nós sentimos, Senhor, a Tua presença. Aleluia. Senhor, revista o Teu povo como um exército do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, coloca, Senhor, Pai, as armaduras. Pai, a couraça da justiça, o capacete da fé. Pai, em nome de Jesus, revista, Senhor. Pai, nós decretamos agora, Pai, em nome de Jesus, paralisamos no mundo espiritual toda ação do inferno, toda ação do mal sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. E nós declaramos, nós decretamos como exército do Senhor que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, fala assim comigo, querido. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, não sei se vocês viram, mas hoje é o dia do pastor. Então eu pedi para a oportunidade de poder honrar o meu esposo, pastor Alexandre, o bonitão. Vem aqui, meu amor, trazer a palavra de dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida da minha esposa linda, uma mulher de Deus. Sabe, amados, eu costumo contar que quando a Eunice, ela me pediu em namoro, eu me fiz de difícil. Eu falei, dá um tempo para mim pensar. Eu vou ver se eu quero ou não, né? Mas esse tempo foi rápido, foi só 2 segundos. Vai que ela desiste, né? Eu sou besta. Sabe, amados? E naquela época, né, a situação não era muito fácil. Porque assim, quando eu comecei a namorar com a Eunice, eu ia na casa dela e eu tinha uma bicicleta daquelas Monarch, barra circular, não sei se todos aqui conhecem. A maioria aqui não é tão novo, né? Mas era uma daquelas bicicletas, barra circular, sabe? E eu acho que naquela época Deus já tinha dado visão aberta para ela, ou aquela espada que tinha o olho de Tandera, para ela ver além do alcance, porque nem eu via nada em mim. E para falar a verdade, nem cigano queria ler minha mão, porque só olhar para mim não via futuro nenhum. Mas eu não estou aqui para falar da minha vida, né? Me chamaram para falar sobre dízimos e ofertas. E se me permitem, eu queria contar um testemunho do primeiro milagre que Deus fez na minha vida. E se não permitem, eu vou contar do mesmo jeito, porque vocês estão aqui, né? Há um tempo atrás, ali nas Primaveras, na Rua das Primaveras, tinha o Mercado Genai, o antigo Mercado Genai. E eu tinha um colega que um dia ele pegou e falou: Maranhão, para quem não sabe, aí meu apelido era Maranhão. Ele falou: Maranhão, tem um rapaz que vem entregar doce aqui no mercado, e toda vez que eu ajudo ele, ele me dá 3 chocolates, 3 batom. E a situação não era fácil, amados, porque naquela época, o único doce que eu ganhava eram umas balas de açúcar derretido. Mas naquele dia eu falei: cara, não é nada. Falou: então, e eu acho que hoje ele veio. Eu falei: mas se ele vir, eu vou comer chocolate. E naquele dia, demorou um pouquinho depois, o caminhão encostou. Ah, mas é hoje. E eu corri lá, eu mais o Márcio, nós corremos lá e começamos a ajudar o motorista. Descarregamos chocolate tudinho. Mas eu ajudei ele a organizar o caminhão, fechar o caminhão, subir em cima. E no final ele pegou e deu 3 batons para o Márcio
veio, me deu 3 batons e ele me deu um choquito. Amados, naquela época, choquito eu só conhecia da televisão e eu ganhei um choquito. E por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque assim como naquele dia, o motorista do caminhão estava acostumado que o Márcio fazia o básico, eu fiz algo a mais. E nessa noite, eu quero convidar vocês para que ofertem na casa do Senhor, para que ofereçam o seu melhor, porque Deus não tem apenas um choquito, Ele tem um caminhão de choquito preparado para cada um de vocês. Amém? Venham ofertar com alegria na casa do Senhor. Agora eu quero, sobe aqui, Murilo, pastorzão, trazer uma palavra direto do trono para a vida de vocês. Curvem suas cabeças, tendo as suas mãos, vamos orar pelo nosso pastor. Deus Pai, graças te damos pela vida do nosso pastor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha com a palavra direto do trono para as nossas vidas. Nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Pais queridos, gente, Deus tem trazido um novo tempo para o Brasil, para Nova Mutum, e Ele tem mostrado muitas coisas para a pastora Ana. E, amor, vem aqui contar para eles. Atualização? Mais? Ah, não, quero saber agora, não vou esperar. Não, vamos resolver esse negócio. Lucas, vem aqui. Bora, meu filho. Pais queridos, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não estava preparado não, mas como bom soldado de guerra, a gente tem que estar preparado todo o tempo. E isso me trouxe um princípio, o princípio da obediência. E eu sempre trago um jargão com vocês, né? Que quem não cumpre o princípio... Ah, tá. E por falar em quebrar, queria trazer com vocês a experiência, o testemunho que eu tive com a pastora Lu, lá na África. Gente, falar pra vocês, lá eu fui quebrado. Quebrado de um jeito que... pior que arroz de terceira. Gente, a gente passou por tipo de situações que... Teve uma vez, deixa eu explicar pra vocês, para entenderem melhor. Teve uma vez que a gente estava andando lá e o carro atolou. A gente tinha passado mais de 6 horas tentando desatolar o carro e eu já estava estressado, já estava bravo. E o pastor Carlos tinha percebido, né? Inclusive, abraço, pastor Carlos, homem de Deus. Obrigado, pastor Carlos, pela sua vida, pela sua casa, por ter nos recebido tão bem lá. Obrigado, viu? Espero voltar em breve. Enfim, a gente tentando mais de 6 horas desatolar o carro e eu já estava nervoso já. E o pastor Carlos percebeu. Aí ele olhou para mim e falou assim: Lucas, tá tudo bem? Aí, claro que não tava, né, querido? Mas eu falei assim, tá, porque com o tempo a gente vai receber o nosso galardão no céu. E eu falei, e você tá? Aí ele falou, tô, mas o meu galardão eu já recebi. Querido, vou falar pra você, aquele negócio foi um tapa na minha cara. Eu só conseguia ver o André Valadão na minha mente falando, você não é crente não. Mas enfim, Deus sabe o que faz, amém? Ô amor, sobe aqui, já terminou a atualização? Conta aqui pra nós, que eu tô louco pra saber também. Queridos, meu Deus do céu. Amor, eu não vou conseguir falar tudo o que você falou. Não, você vai ter que vir aqui contar pra eles. Graça e paz, igreja. Igreja, o Espírito Santo me deu uma visão de um grande exército
E esse exército era tão grande, que eu não conseguia ver as dimensões, os limites, não conseguia ver o chão. Mas esse exército, ele estava fardado, só que ele estava disperso, sem foco, andando de um lado para o outro, sem um foco. E Deus, Ele me deu, igreja, a interpretação dessa visão. Ele me disse que a igreja, ela voltou a adormecer. E Ele não tem isso para o seu povo. Ele nos chama para um tempo novo. E Ele me disse que é chegado o tempo de Débora na nossa igreja, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso Brasil. É tempo de despertar. Gente, vocês têm noção que Deus está tendo que alertar a gente de novo? Está tendo que despertar a gente de novo. É um tempo de guerra, um tempo de preparação. Para vocês verem como que o Espírito é o mesmo. Pastora Lu chegou no louvor. Pastora Cris nos munindo, preparando para a guerra. Deus quer que a gente esteja sincronizado. E logo depois, vocês já vêm vendo, Ele está nos instruindo para os GPS. Queridos, GPS nada mais é do que um quartel-general na sua casa. Se você tiver uma areazinha pequena, onde cabe 5, 6 cadeiras, você já pode receber gente lá. Se você quer começar um GPS na sua casa, no seu bairro, me manda um WhatsApp ou deixa o seu nome lá na secretaria. Os nossos líderes vão entrar em contato com vocês e vão te auxiliar em tudo que vocês precisarem. Amém? Queridos, fiquem de pé, vamos encerrar. Pai, obrigado por esse domingo maravilhoso. Obrigado pela nossa família, pelos nossos pastores, nossos líderes, nossa igreja. Senhor, nos abençoe esta semana, nos conceda uma semana próspera, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus, povo. Amém, amém. Gostaria de convidar os participantes do teatro aqui. Gostaria de convidar também os nossos pastores, pastor Murilo, pastora Ana, pastora Lu, pastor Lucas, pastor Alexandre, pastora Anis, pastora Cris. Queridos, de uma forma divertida, nós procuramos lembrar do Dia do Pastor. Segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. E nós escolhemos esse teatro com humor para dizer para vocês o tanto que vocês são importantes para nós. Nossa igreja é uma igreja abençoada porque nós temos pastores que são muito comprometidos com a verdade, com a palavra, com o ensino da palavra. E nós temos crescido cada dia no entendimento e no conhecimento que Deus tem para nós. Então nós queremos honrar a vida de vocês e dizer que vocês são amados, vocês têm filhos e filhas que amam vocês e que estão do lado de vocês para o que precisar. E se você é um filho, uma filha querida, eu gostaria que você desse uma salva de palmas para os nossos pastores. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Não desce não, vamos orar. Estenda a mão para esses pastores abençoados, para essa equipe de teatro. Aqui nós temos tudo dose dupla. Aí, ó, 2, 2, 2. Pai, nós oramos, ó Pai. Obrigado, Senhor,
pelos pastores que têm se mantido firmes nessa casa, fiéis ao Senhor, que a Tua graça os alcance, os acompanhe, Senhor, as suas casas, famílias, que o Senhor nos sustente, Pai. Nós como igreja abençoamos, eu como pastor, quero, Pai, abençoar cada pastor que está aqui do meu lado, que o Senhor, Pai, me concedeu para estar caminhando junto comigo, uma honra, uma preciosidade, cada vida. Nós, Pai, abençoamos. Muito obrigado por essa equipe de teatro, também abençoamos a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode sentar todo mundo. Aleluia. Eu não sei se eu fico feliz ou bravo, querido. Estou pensando ainda. Quem viu a pastora Luciana aqui na frente? Quem viu a pastora Cris? Todos os pastores, né? Parabéns, equipe. Deixa eu contar um segredo. É para ver se está ligado o microfone. Aprendi que não pode fazer isso, ó. Um técnico um dia quase me bateu. Ele falou, então você fala alguma coisa. Então eu faço assim, ó. E você vê como que é, cara. Queridos, mas eu quero trazer isso para a nossa mensagem. Porque se você viu que o tema é moço ou homem de Deus, amém? E meu coração muito se alegra quando você vê como referência uma adoradora marchando e adorando, e você fala assim, nossa, é a minha pastora que está lá. Quando você vê uma outra pastora aqui, orando, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus, a referência, a forma como que o teatro passou para você identificar que era a pastora Cris, foi orando, foi guerreando. A forma como que o teatro falou sobre a pastora Ana, foi sobre as experiências, tudo aquilo que você tem vivido, visto. Então, por mais que seja brincadeira, e essa parte me gela um pouco, porque eu sou meio sistemático com isso, ainda mais no altar, eu quero trazer isso como uma verdade para a nossa ministração. Quem olha para você, se fosse representar você como homem ou mulher de Deus, qual teatro faria? Para enxergarem você, sem falar que é você, o que eles precisariam representar? E nós, como homens ou mulheres de Deus, que temos que ajudar, dar a mão para moços, para discipulá-los, para trazer, para se tornarem homens, você tem uma missão, você tem um caráter e você tem que transmitir isso, amém? Amém, queridos? Que seja um incentivo, um ensino para nós, uma reflexão, na verdade, para que eu e você pensemos. Os meninos falaram que é rápido, ficaram quase 20 minutos aqui, ó. Agora vocês aguentam um pouquinho aí, porque eu tenho algo poderoso para falar com vocês. 1 Coríntios 13, versículo 11. Parabéns, equipe de teatro. Vocês foram fenomenais. Pastor Lucas. Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Continue a ministrar nos nossos corações. Senhor, tem falado. Muito obrigado por esse tempo de louvor, pelo teatro, Pai, que nos ensina. Damos risada, mas entendemos, ó Pai, quão poderoso é o testemunho, é aquilo que as pessoas nos veem, como as pessoas nos veem, Senhor. E que o Senhor possa nos ensinar nisso nessa noite. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração. Em nome de Jesus.
Amém. Queridos, você que tem participado, domingo passado não, porque foi justamente um parênteses aí sobre algo específico que Deus nos deu, mas domingo retrasado eu falei sobre esse texto, sobre nós sermos moços, nós não, sobre uma diferença entre moço e homens de Deus, e que a Bíblia menciona, classifica, distingue esses dois tipos de homens ou mulheres, moços se tornando homens e meninas também se tornando grandes mulheres de Deus. Então, quando eu falar moços, eu não estou falando do sexo, ok? Mas eu estou falando de algo espiritual, de uma maturidade espiritual, para você acompanhar. E nós discorremos isso, Paulo fala esse texto para a igreja de Coríntios. Era uma igreja que o pessoal não estava alinhado, não estava frutificando da forma que era para ser. Paulo é muito duro, e eu falei sobre a importância da gente amadurecer essas três áreas, o falar, o pensar e o sentir. Paulo fala isso, quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, né? Pensava como menino. Então, a importância disso, comentei que aquilo que nós pensamos vai gerar aquilo que nós sentimos e que se manifesta naquilo que nós falamos. Quando eu era menino, eu pensava, sentia e falava de uma forma. A partir do momento que eu cresço, agora falando espiritualmente, eu tenho que pensar, eu tenho que enxergar, eu também tenho que falar de formas diferentes. E isso foi o que nós falamos. E eu falei algumas atitudes, ok? De um moço, na verdade, falei de Geazi, que foi um moço de um grande homem de Deus, que foi Eliseu, mas esse moço não rompeu, ele continuou sendo moço, ele não venceu o processo. E eu falei de características desse moço que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que ficar esperto, porque foram erros que não permitiram que ele se tornasse um grande homem de Deus. Ele tinha tudo para ser, estava andando com Eliseu. E aí eu falei algumas coisas sobre a fé pequena que atrapalhava na obediência dele, que ele era muito racional, muito natural, tinha dificuldade nos seus sentimentos, não sabia o que era abrir mão das coisas, sempre pensava em ganhar, em tirar proveito. Só lembrando você, eu falei sobre o texto de Naamã, quando Naamã quer dar uma oferta, porque ele foi curado a Eliseu, Eliseu não quer, e o moço fica encantado com aquele monte de dinheiro, fala assim, não, ele não quer, mas eu vou aproveitar essa oportunidade. E moço é assim, quer pensar em você tirar proveito de tudo, e às vezes perde a bênção por fazer aquilo que não é lícito, tem dificuldade de assumir, de confessar, de arrepender, dificuldade de falar a verdade. Eliseu confronta ele, onde você estava? Ele falou, não estava em lugar nenhum não, deu a chance do conserto, mas o menino acha que vai conseguir enganar, que vai conseguir esconder, mas de Deus a gente não esconde, a gente, enfim, e foram características que impediram Geazi de ser um moço de Deus. Estou te falando isso porque talvez você não veio, e eu preciso te contextualizar em 2 minutos. Pastora Lu, para quem veio quinta-feira, ela continuou isso aí, ela falou sobre a maioridade penal. Para ela, para nós é de maior, entendeu? De maior e de menor, né? Ela explicando sobre isso, que no direito essa palavra não existe. Vou me tornar de maior, eu sou de maior espiritualmente, mas ela falou sobre isso, sobre a maioridade, de nós atingirmos isso, e é muito legal, porque ela pontuou alguns tópicos primeiro nós temos que aceitar Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós já nos tornamos filhos, já recebemos a nossa herança, automaticamente. Meninos, Gálatas 4, versículo 1 para mim. Mas aí entra uma área que ela falou que é muito legal. Quando eu aceito Jesus, eu venho na frente, eu aceito Jesus imediatamente, eu recebo a herança imediatamente, eu me torno filho imediatamente, mas digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, é de menor, olha que lindo, para os advogados morrer, em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo,
posto que Ele é Senhor de tudo. O que Paulo está falando para os Gálatas? Mesmo que a pessoa seja filho, mesmo que a pessoa seja herdeira, se ela é de menor, para você entender, ela não tem direito a nada, ela difere de um escravo. Então é exatamente isso, queridos. Às vezes nós aceitamos Jesus, somos filhos, temos uma herança disponível, mas tem algo importante, que é tomar posse disso, exercer esse papel de filhos, e a gente consegue fazer isso quando a gente entende, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente sai de uma posição de moço ou de moça e se torna um homem ou uma mulher de Deus. Amém, queridos? Diga assim: há um caminho entre aceitar Jesus e o exercício de eu andar como filho. Amém? Esse é um processo, e é nisso que nós estamos falando. E falei que eu queria continuar isso. Hoje nós vamos ver homens que se tornaram, eram moços, mas eles conseguiram, eles se tornaram grandes homens de Deus. Nós vimos características daqueles que não conseguiram, mas hoje nós vamos ver características que nós precisamos ter. Por quê? Porque foram pessoas que venceram, que se tornaram. E o primeiro que eu quero falar é justamente Eliseu. Semana retrasada, a Bíblia falava que Eliseu era um homem de Deus, e que Geazi era o moço de Eliseu. Mas Eliseu um dia foi moço. E eu falei isso, que o problema não é, queridos, a gente ser moço. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós somos moços e moças. Temos um caminhar. A questão é, eu não posso permanecer moço para o resto da vida. Eu tenho que crescer, que amadurecer. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Ele era um moço de Elias, e foi isso que não aconteceu com Geazi. Perdeu a oportunidade e continuou moço. Mas eu quero te mostrar o chamado de Eliseu, 1 Reis 19:19, por favor. Partiu, pois, Elias dali e achou Quem que Elias achou? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Queridos, é um texto muito comum, nós já falamos várias vezes, mas é um texto onde Elias encontra Eliseu. Eliseu, então, entende, percebe, recebe o chamado de Deus. E o primeiro passo que eu quero que você entenda, talvez seja esse. Nós acabamos de cantar, Deus tem nos atraído. Eu tenho falado isso, queridos, que é um tempo de Deus nos atrair. Você entende que não foi um anjo que apareceu para Eliseu? Que não foi uma luz, que não foi algo... Foi um homem que chegou perto de Eliseu, passou o manto, uma capa, e Eliseu na hora entendeu, percebeu o chamado. Então a primeira coisa que eu queria te falar, querido, que às vezes a gente fica querendo ver uma luz, um clarão, um fogo no céu, e Deus está usando pessoas para te chamar, para fazer você romper no seu ministério, e às vezes você não tem percebido isso. Eliseu estava num dia de trabalho normal. Eliseu estava no trator da época, lavrando a terra. Talvez você pode estar no seu trabalho normal, no teu dia a dia normal, e Deus está gritando, te chamando, o manto está passando, e a primeira coisa que eu vejo de Eliseu é que ele entendeu, ele aceitou esse chamado de Deus. Amém, queridos?
Só que Eliseu falou assim, ó, deixa eu ir despedir dos meus pais. Elias falou assim, ó, vai. Isso me chamou a atenção, queridos. Porque, às vezes você vem na igreja, o pastor joga o manto, passa o manto e fala assim, nossa, é isso. Vida nova, vou aceitar Jesus. É esse chamado que eu quero. Eu vou viver diferente. Agora eu vou ter um compromisso diferente. Eu entendi. Mas aí acontece que a gente vai para o nosso convívio, para a nossa casa, para os nossos amigos. E aí a hora que você vai, às vezes não são todos que voltam. Porque chega lá, você vê um monte de colocações, de pontuações diferentes. Mas é isso mesmo, você vai virar crente? Você tem certeza? Você vai abandonar isso? Mas isso que você faz, cara, você gosta tanto. Ai, querida, aquela convicção que você tinha, que você veio cheio do fogo, decidido no domingo, a hora que você vai, você não volta, porque começa a ter um monte de dúvidas na tua cabeça, do teu chamado. Mas Eliseu era um moço fominha, que queria a presença de Deus, queria se tornar um homem de Deus. E por isso Elias falou, vai e volta. E Eliseu foi e voltou. Amém, queridos? E outra coisa que eu vejo, Eliseu sabia, querido, que era definitivo, que era um caminho sem volta. Versículo 21 diz o seguinte, que ele tomou a junta de boi e queimou, matou. Queimou não, ele matou, queridos, os boi. E com a charrete, com os aparelhos, ele fez um churrasco e deu ao povo, e o povo comeu. Então se dispôs e seguiu a Elias vamos lá. Queridos, a hora que Eliseu entendeu o chamado, ele falou assim, cara, é sem volta isso. Eu entendi, eu vou só despedir, eu vou voltar, independente do que eles falam, mas é um caminho que eu quero seguir sem volta. Tanto é que ele nem deixou guardado a charrete, os bois, falou, não, eu não vou mais usar isso. Eu já vou matar, já vou fazer um churrasco, já vou fazer uma festa aqui de despedida, vou dar para todo mundo comer, porque eu estou convicto daquilo que eu quero, e eu sei que eu vou seguir esse grande homem de Deus, porque eu sei que eu vou voar alto nos passos desse homem. Amém, queridos? Mas sabe o que eu acho muito legal também? Que diz o texto que ele o servia. Muitas vezes, e essa é a maioria de nós, a gente quer entrar para o rebanho, a gente quer entrar para a igreja, porque, não pelo princípio de servir, mas pelo princípio de receber. Não, eu vou porque agora eu vou receber isso, porque agora eu vou ganhar isso, porque agora eu vou ter esse benefício, porque agora isso vai melhorar, porque, queridos, Deus tem infinitamente mais do que aquilo que você pensa, e eu não estou falando nada disso, mas a Bíblia diz que Eliseu foi para servir. Você não vê Elias falando assim, cara, eu vou te pagar um salário, não, você vai ganhar isso, não. Eliseu entendeu o chamado e falou assim, cara, eu vou servir, eu vou pagar um preço, eu vou renunciar, eu vou deixar a minha vida, e eu vou servir. Se nós tivéssemos esse entendimento de a gente chegar diante de Deus com esse princípio de servir ao Senhor, talvez muitas decepções de nós não termos recebido aquilo que a gente almeja, não seria tão frustrante, porque o nosso coração está muito mais focado, voltado em servir, em agradar a Deus, do que aquilo que Deus pode nos dar. Amém, queridos? É um princípio muito importante, e eu quero que você pense. Muito bem, passa toda a história, eu poderia falar um monte de coisa, mas eu vou para o final da vida de Elias já. Eliseu caminha com Elias, e no final, Elias está indo para o céu, Deus chama ele e fala, vou te recolher, e eu acho incrível que a história fala que tinha 50 discípulos de profeta, 50 moços, 50 trainee, tinha uma escola de profetas, e tinha 50 estagiários, querendo fazer.
E aí eu quero que você lê comigo 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. 2 Reis 2, 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te... E assim ambos foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles em terra. Amém, queridos? Esse é o texto que nós lemos, esse é o texto que nós conhecemos, mas eu vou voltar e você vai acompanhar agora que nós vamos destrinchar um pouquinho isso aí. Volta lá no versículo 6, por favor. Lembrando que eu estou falando de características de moço ou de moça que quer se tornar um grande homem ou uma mulher de Deus. E nós vamos ver aquilo que Eliseu fez, atitudes deles, para que a gente também possa estar esperto, atentos, porque eu sei que essa igreja terá muitos e muitos homens e mulheres de Deus. Amém? Primeira coisa, versículo 6. Diga assim: ele não se apartou do homem de Deus. Queridos, olha lá. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te... Queridos, Eliseu sabia quem era Elias e sabia aquilo, reconhecia aquilo que Elias tinha. E ele falou assim: cara, mesmo que você está falando, não, eu quero estar do seu lado. Eu vou ficar do seu lado. Eu sei que... Lembra quando eu falei de dar carona? Vi um stories da Camila Barros, ela falando sobre essa questão de carona. E falou assim: a gente não pode ter uma vida de carona, mas você pegar carona, às vezes, vai te levar num lugar que talvez a pé você demoraria muito para ir. Queridos, tem muitas pessoas que às vezes podem te ajudar, dar carona, para que você possa romper, para que você possa avançar, para que você possa dar um salto em tudo aquilo que Deus tem para você e Deus quer para você. Isso é um princípio, nós vemos isso em toda a Bíblia. E essa é uma característica de Eliseu. Ele falou assim: cara, não vou te deixar, mas deixa eu te trazer, olha que forte isso, que eu acho realmente tremendo. Nesse mesmo versículo, só abram. Tem um engano, não é um engano, uma falta de atenção. Quando você olha para Elias, vamos voltar um pouquinho na história de Elias, antes desse chamado de Eliseu. Elias profetiza seca, fala assim: não vai chover mais aqui. E não chove, fica 3 anos e meio sem chover. E aí Elias enfrenta os profetas de Baal, você sabe, ele restaura o altar, e cai fogo do céu, e consome. Aí ele vai subir no monte com um moço, a Bíblia diz que o moço de Elias estava com ele, e Elias fala assim: ó, vai lá na montanha e vê se está vindo chuva. E o moço vai e fala: não está vindo nada não, está limpinho o céu. Ele fala: vai de novo. Não está, vai de novo. E na 7ª vez, o moço
viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a gente canta essa música. Muito bem, ele fala para Acabe, ó, corre que está vindo chuva. Mas nessa hora Acabe vai, fala tudo o que aconteceu para Jezabel, e Jezabel ameaça Elias de morte. Queridos, e ali entrou um temor no coração, um medo, não vou falar temor não, entrou um medo no coração de Elias, que Elias, diz o texto, que ele fugiu dessa situação. Abra comigo 1 Reis 19, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu, deixou, querido, falou para o moço, ó, fica aqui, não estou num momento bom, preciso ficar um tempo sozinho, vou para a caverna, vou me esconder, você fica aqui em Berseba, e diz o texto que o moço ficou, querido. O moço ficou não, nunca mais falou do moço. Aí, 2 Reis 2, versículo 6, Elias chega e fala o seguinte, disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te... Você entende, queridos? O outro moço nós nunca mais ouvimos falar. Elias fez a mesma coisa, falou assim, ó, fica aqui, eu preciso ir, e já era a terceira vez, fica aqui, porque o Senhor me mandou ir para o Jordão. Eliseu falou, de jeito não, cara, eu não sei o que você está acontecendo, eu não sei o que você tem, mas eu vou ficar do seu lado, cara, eu quero estar do seu lado, eu quero estar junto com você, eu quero caminhar, eu preciso disso aqui, eu acho isso importante para mim. E ele viveu tudo aquilo que Deus tem para ele. Amém, queridos? Deixa eu te dar um outro exemplo que não tem nada a ver, mas só para você, não tem nada a ver não. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver com esse contexto. Lembra de Ruth? Noemi era uma mulher de Israel, ela vai para a terra de Moabe, ela tem 2 filhos, os filhos chegam lá em Moabe e casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Os 2 filhos dela morrem. Ela está com as 2 noras, e ela fala assim, vou voltar para minha terra, não tem mais nada que eu fazer, perdi meu filho, perdi meu marido, eu vou voltar para lá. Vou falar um negócio para vocês 2, ó, fica aqui, é terra de vocês, é o lugar de vocês, vocês vão arrumar outro marido, e queridos, e ela falou, acredito, certo, e não tem erro, igual não tem erro naquele moço ficar, foi uma escolha. Orfa falou assim, tá certo, obrigado sogra, te amo, nossa, que saudade que eu vou sentir, fica com Deus, vai com Deus, vou arrumar outro aqui para mim, mas a Bíblia nunca mais fala nada de Orfa. Só que Ruth olhou para Noemi e falou assim, Noemi, você tem algo diferente, você carrega algo diferente que eu quero estar do seu lado, eu não vou ficar aqui não, aonde você for eu irei contigo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e Ruth vai com a Noemi, e por essa atitude, queridos, a Bíblia não fala de uma geração, quem que eram os pais, avós de Ruth, nada. Mas pela uma atitude que Ruth tem, ela muda todo o destino para frente da geração. Ela entra na linhagem de Davi, ela entra na linhagem, na genealogia de Jesus. Uma moabita que não tinha nada a ver, mas que olhou para uma mulher e falou assim, ó, você tem algo que pode me ajudar, você carrega algo, você pode ser uma carona para aquilo que Deus tem para a minha vida. E ela tomou uma atitude e ficou. Amém, queridos, vocês estão me entendendo isso? Muito bem, versículo 7. Acho isso incrível. Diga assim, não vai com a maioria. Versículo 7, achou aí, meninos? Isso. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Mas, no entanto, eles ambos pararam junto ao Jordão. Queridos, tinha 50 trainee, estagiário. A hora que Elias foi, os 50 pararam antes, ficaram de longe olhando. Mas Eliseu falou assim, não, eu vou junto com ele. E os dois pararam, ambos pararam junto do Jordão. É muito fácil a gente ceder
a pressão da maioria. Hoje nós temos uma juventude que sente bullying, não sente pertencente se não faz aquilo que a classe faz, o que os seus amigos fazem. O meio que a gente convive, aquilo que os outros fazem, nos influenciam muito para nós fazermos também, para nós termos as nossas características. Tudo aquilo que é o meu convívio, de alguma forma, vai influenciar a nossa vida. O que eu acho incrível é que Eliseu, ele entende o chamado, ele entende a posição, ele fala assim, não, os 50 pode ter parado aqui, é tudo gente boa, é tudo discípulo de profeta, mas eu vou estar junto com ele. Ele não deixa aquilo influenciá-lo. Amém, queridos? Versículo 8. Vive grandes experiências junto com a sua liderança. Queridos, eu acho isso incrível. E na hora, sabe, vem tudo, né, diante de mim, eu vejo que eu só estou onde eu estou hoje, por eu ter caminhado muito tempo e continuar caminhando com grandes homens e mulheres de Deus. E como eu vejo que quanto mais próximo, eu falei isso para a pastora, ano passado, falei, amor, eu preciso estar inserido com pessoas, com homens de Deus, que estão assim muito na minha frente, que querem muito mais do que eu, porque eu sei que isso vai me ajudar muito, sabe, e como isso é verdadeiro, o texto, versículo 8 fala, e passaram ambos em seco. Queridos, imagina Elias batendo a capa no Jordão, Jordão abrindo, o homem de Deus experiente, atravessando a seco, o moço atrás, você está louco, meu, o que é isso aqui que nós estamos vivendo, meu? Olha isso, cara, vou pegar essa conchinha aqui a seco, que eu vou mostrar isso lá na minha escola, não, fala, cara, isso aqui foi quando eu passei a seco, não, peraí, Elias, vamos tirar uma selfie para eu mostrar lá, sabe, querido, você imagina o coração daquele moço vivendo uma experiência, o tanto que a fé dele, o tanto que ele não foi fortalecido, o tanto que ele falou assim, cara, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque, queridos, você não pode depender disso. Deus tem experiências particulares, você sabe, nós temos falado, homens e mulheres têm experiência no seu individual, no seu quarto, no seu secreto, mas grandes experiências Deus vai te dar junto com a sua igreja, junto com a sua liderança, queridos. Grandes experiências. Isso vai promover você, vai fortalecer você, para você viver um nível diferente de homem de Deus. Amém? Versículo 9. Para mim é ousadia, fominha, corajoso, tudo. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Queridos, Eliseu foi muito ousado, foi muito corajoso, porque quando Elias fala assim, o que você quer? O que eu posso fazer? Primeiro Eliseu reconheceu, ele não fala assim, de outro, ele fala assim, daquilo que você carrega, do teu espírito. Elias, eu quero 2 vezes aquilo que você carrega, do teu espírito. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa pensar alto, sonhar grande. Você precisa almejar tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus tem infinitamente mais. É necessário, querido, que você sonhe com isso, busque isso, queira isso. Sabe, essa fomeza daquilo que é de Deus, essa ousadia daquilo que é de Deus, daquilo que vai servir para o reino de Deus, faz toda a diferença na nossa vida, e isso é muito importante. Versículo 10, não tem medo das dificuldades. Por quê? Porque Elias fala o seguinte, dura coisa, cadê onde está? Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Querido, você imagina teu líder, teu discipulador, enfim, chegar e falar assim, cara, isso aí é difícil que você está pedindo.
Eliseu podia falar, nossa, é verdade, né? Eu acho que eu exagerei, larga a mão disso aí, vamos deletar essa parte. Não, ele não desistiu não, sabe, ele manteve, falou assim, cara, eu sei que é difícil, mas eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que eu preciso continuar a missão que você continuou, que você começou, eu sei que eu quero continuar tudo aquilo que Deus começou através da sua vida, eu sei que você deixou um legado na minha vida, eu preciso continuar isso, e eu entendo que eu preciso de uma autoridade que você tem, que você carrega, e queridos, é necessário, sabe, a gente não ter medo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque muitas vezes a responsabilidade, a unção, os dons, nos faz recuar, por nós não acharmos merecedores, bons o suficiente. Se Deus te deu, é porque Deus te dá condições, para que você seja tudo aquilo que Deus quer, amém? Versículo 11, só Deus, ou as coisas de Deus, para separar um do outro, diz o seguinte, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Isso é algo também muito importante. Tem muita gente que já veio de outro ministério, que está aqui, e todos que conversam comigo, eu falo algo. Eu falo, cara, você tem convicção que Deus te chamou para isso aqui, para você estar aqui? Você tem paz? Foi o Espírito Santo que colocou? Porque às vezes a pessoa, querido, é chamada a atenção em um lugar, o pastor repreende, a pessoa não é curada, não é tratada, ela fica com raiva porque o pastor em amor chamou, fala assim, não quero mais também essa igreja, vou sair daqui, não vai aguentar ficar aqui também, sinto muito. Por quê, queridos? Porque isso é um processo que quando Deus quer trazer, é Deus que vai fazer, é Deus que vai mover, é Deus que vai mostrar, é Deus que de alguma forma vai testificar isso no seu coração. Eu falo assim, você está sentindo paz? Está queimando aí dentro de você? É isso que você quer? Então, querido, seja bem-vindo. Mas o que eu vejo? Eliseu e Elias, eles só separaram quando algo sobrenatural, quando Deus interviu, quando um cavalo de fogo, com carruagem de fogo, entraram ali. Versículo 12. Eliseu, em todo o tempo, estava focado em tudo aquilo que Elias estava fazendo, e o reconhecia como pai. Nós temos falado muito sobre paternidade, querido. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, está aí? Eu te pergunto, Elias era pai biológico de Eliseu? Claro que não. Mas o entendimento, o reconhecimento de Eliseu era esse. Porque sabia que era uma transferência de tudo aquilo que Elias podia fazer. E diz o texto que, vendo Eliseu, em todo o tempo, queridos, Eliseu estava atento, estava enxergando, vendo tudo aquilo que Deus queria mostrar através da vida de Elias. Escute, eu falei isso, mas eu quero ressaltar. Quando nós andamos com homens e com mulheres de Deus, algumas características vão sendo impregnadas em nós. E isso é natural, e isso é lindo. Isso é um legado, isso é um chamado. Claro que cada um tem sua personalidade, cada um tem sua característica, você tem que viver aquilo que Deus tem para você, isso é óbvio. Mas que tem muitas coisas que hoje eu sou fruto daquilo que eu vejo meus pais, meus líderes fazendo, e eu preciso deles até hoje. Isso não tem dúvida. Vamos pegar o texto? A hora que Elias subiu, a primeira coisa que Eliseu fez foi pegar um manto, ele rasgou as vestes e falou assim, cadê o Deus de Elias? E bateu no Rio Jordão. E diz o texto que o Rio Jordão se abriu. Queridos, ele tinha acabado de ver Elias fazendo isso, a referência dele. Então ele foi lá e fez a mesma coisa. E se cumpriu. Deu certo, aconteceu. Ai, pastor, você está falando que eu tenho que copiar tudo. Querido, não estou falando isso. Presta bem atenção. Você tem a sua identidade, você tem um caráter, mas tem muitas coisas. Paulo falava assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muita coisa, todos nós somos humanos, todos nós somos falhos,
entendeu? Todos nós. O teu líder, o teu discipulador, o teu líder de GPS, a pessoa que vai te acompanhar, queridos, com certeza vai ter erros. Com certeza, se olhar para o lado humano, eu acredito que Eliseu viu um monte de coisa. Teve um monte de intrigas, talvez, com Elias, mas ele sabia de um propósito maior. Ele sabia que isso fazia parte de forjar o caráter. O atrito nos coloca no lugar, nos trata, nos ensina. Sabe, às vezes a gente não quer. Eu não gosto de confusão, então eu não quero viver atrito nenhum. E nunca é curado, nunca é tratado. Por quê? Porque não está ali no dia a dia sendo moldado por aquilo que Deus quer. Por isso que a unidade, a comunhão, o corpo é importante. Por isso que você vai ter divergência contra pessoas, por isso que você vai ter raiva, por isso que você vai ter que perdoar, por isso que você vai ter que pedir perdão, porque isso faz parte de forjar o nosso caráter. Porque isso faz parte de tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos, homens de Deus. Amém, queridos? Santo de Israel. Versículo 15. Suas atitudes vão mostrar que você virou um grande homem de Deus. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Presta atenção. Enquanto o moço quer mostrar para os outros que ele se tornou homem de Deus, ele continua sendo moço. Os discípulos olharam as atitudes. Os 50 olharam para Eliseu e falaram assim: cara, esse menino não é mais moço. Agora eu reconheço, ele é um homem de Deus. Foram as atitudes do dia a dia que fizeram com que as pessoas enxergassem que ele era um homem de Deus. Enquanto eu e você precisar ficar provando, mostrando que eu cresci, você continua sendo menino. A hora que você não estiver preocupado com isso, mas que as tuas atitudes no dia a dia testificarem o Deus que você serve, o caráter que você tem, a transformação da nova criatura que você sofreu, então as próprias pessoas vão olhar e falar assim: cara, ele é um homem de Deus, eu reconheço uma autoridade de Deus na vida dele. Amém, queridos? Uma pergunta: Eliseu, para crescer, precisou de um homem de Deus, sim ou não? Sim. Deixa eu falar mais um e eu encerro aqui, tá? É Josué, por favor, Êxodo 33, versículo 11. Quero ser breve, já estou concluindo. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, está vendo? Servo de novo, querido. Filho de Num, não se apartava da... Queridos, para mim o segredo, toda a diferença de Josué, de um moço de Deus, está nisso aqui. A Bíblia fala, relata, aponta Josué como um moço Josué, servidor de Moisés. Ou seja, Josué colou em Moisés, igual Eliseu colou em Elias. Deus falava face a face com Moisés, você imagina isso? Josué olhava aquilo e falou assim: cara do céu, eu quero isso. Diz a Bíblia que ele não se apartava da tenda. Mas escute bem, vamos lembrar que o povo de Israel, querido, era o povo escolhido. Tinha 12 tribos, tinha líderes, tinha autoridades, tinha um povo que conhecia toda a lei, todo o mandamento. Tinha um monte de moços e moças, tinha um monte de gente boa. Mas o que diferenciou Josué é esse sentimento, e ele não queria se apartar da presença, da tenda. Se você entender isso, como eu fico feliz. Se você quer se tornar um grande homem ou uma mulher de Deus, que o teu desejo seja não se apartar da presença do Senhor.
isso vai nos impulsionar para tudo aquilo que Deus quer. Amém? Josué 1, versículo 15. Imagina isso. Imagina Deus chegar para você e falar assim, ó. É um 5, irmão. Falei 15? Eu errei. Ninguém te poderá resistir. Imagina Deus falando isso para você. Josué, Ana, Leandro, Fran, presta atenção. Ninguém vai poder resistir você todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, da mesma forma, sabe? Lembra quando eu falava face a face com ele? Então, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Querido, você imagina uma palavra dessa nas tuas costas, te sustentando, te fundamentando no teu ministério. Na onde que você vai? Cara, estou com dificuldade, mas tem uma palavra. Nunca o Senhor vai me deixar. Nunca, nunca, nunca. Todos os dias da minha vida. Sabe, não foi à toa. Todas aquelas características que eu falei de Eliseu, para mim se encaixa em Josué. Ele não se apartava, ele tinha temor, ele era ousado, ele queria estar ali, ele vivia perto da tenda, para ele se tornar um grande homem de Deus. Josué 8, versículo 32, por favor. Escreveu Josué, tá? Josué escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Volta o 31 para mim, por favor. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Aí o versículo 32, é esse que nós lemos, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. O que eu estou te falando com isso? Queridos, Moisés estava morto. Esse livro é de Josué. E diz o texto que Moisés ensinou o povo, falava no versículo 32, aí 31, né? Como servo do Senhor ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, Josué viu tudo isso, viu Moisés fazendo, viu Moisés ensinando aquele povo, viu Moisés pegando aquela pedra que ele tinha escrito e ensinando certinho, falava. Agora Josué vai e escreve de novo uma cópia da lei de Moisés. Querido, tem coisa que eu não copio. Tem muitas coisas. Eu enxergo muitos defeitos no meu pai espiritual, nos meus líderes, mas isso não muda quem eles são para mim. Mas eu copio muitas coisas que eles fazem sem temor nenhum, porque eu sei que isso vai me aproximar de Deus. Eles já caminharam um caminho que eu ainda não caminhei. Uma vez eu vi uma frase do Cote, e eu achei isso incrível. Ele falando assim, pegue a minha lenha, mas põe o teu fogo. Tem muita coisa que nós vamos pegar a lenha do outro, que talvez não é uma revelação sua, não é algo que Deus deu para você, talvez deu para o outro. Quantas vezes vocês já viram eu falando coisa que Deus deu para a pastora Ana? Quantas pregações eu já peguei de outros homens de Deus, e que tem dia que para mim aquilo não faz sentido nenhum. Eu falo, cara, isso aqui não é para agora. Vocês não vão me ver eu pegando uma pregação da internet e falando, nossa, que pregação linda, e agora eu vou pegar e pregar porque a pregação é linda. Eu posso até usar essa pregação um dia, mas vai ser um dia que aquela palavra vai trazer tanta vida, que eu vou chorar em cima dela, que vai queimar meu coração, que aquilo vai fazer eu arder, e eu não tenho problema nenhum com isso. Já falei isso N vezes, sabe, isso já foi algo que Deus ministrou comigo. Então, queridos, tem muitas coisas que não é porque Deus não deu para você que você não pode fazer. Pegue a lenha, talvez de um líder seu, mas coloque o seu fogo, coloque a sua cara, coloque a sua característica e deixa Deus usar em tudo aquilo que você quer. Amém, queridos? Só a característica dessa de Moisés.
Ele sabe, de Moisés não, de Josué, ele sabe a fonte que o líder vai e faz o mesmo. Ele quer experimentar o que o homem de Deus experimenta. Presta atenção, ele guarda o que foi ensinado e põe em prática quando ele se torna líder. Tudo isso que ele está fazendo foi algo que ele aprendeu, que ele viu quando Moisés era o seu líder. E agora que Moisés já foi, ele replica de uma forma muito saudável, faz tudo aquilo que ele aprendeu, sem desviar a rota, né? Quando ele se tornou um líder. Não impõe desculpas para fazer o ministério, para fazer o trabalho. Você imagina você copiar na mão, querido, em cima de uma pedra. Se num caderno, com uma caneta boa que hoje nós temos, ou num computador, às vezes a gente reclama, você imagina copiar toda a Bíblia, toda a lei, numa pedra. Josué podia falar, não, você já sabe disso aí, não vou fazer isso de novo não, Moisés já ensinou, gente, está lá. Sabe quantas desculpas às vezes nós damos? Um grande homem de Deus, ele não mede esforço, sabendo que tem um propósito e que Deus está no meio, no comando disso. Amém? 2 homens poderiam estar falando um monte de coisa, nós temos um tempo curto. Eu queria te convidar a você ficar de pé, por favor. Presta atenção. O que nós vimos hoje? Características de um moço que quer ser um homem de Deus. Ele entende, ele aceita, ele é convicto, ele paga o preço, ele entende que é melhor servir, dar do que receber. Ele não se aparta do homem de Deus, né? Ele falou, não te deixarei. É ousado, é corajoso, não tem medo das dificuldades. Vive grandes milagres, experiências junto com a sua liderança. Ele não vai com a maioria, ele entende que aquilo que Deus colocou como verdade, mesmo que a maioria não quer, mesmo que a maioria não aceita, ele é firme naquilo que Deus tem para ele. Não tira os olhos dos homens de Deus, entende a questão de paternidade. Não se aparta da tenda, da presença, quer sempre estar junto com Deus. Guarda o que foi ensinado, põe em prática quando ele se torna o líder. Não impõe desculpas para fazer tudo aquilo que Deus nos pediu. Muitas características para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Amém? Pai, eu oro pelas nossas vidas e por cada coração. Eu sei que Teu desejo, Senhor, assim como o meu, é que todos nós, isso inclui a minha vida, a minha casa, nos tornemos cada dia mais homens de Deus, mulheres de Deus. Eu peço que o processo que o Senhor começou em nós, e a Tua palavra fala que o Senhor é fiel para completar, que se cumpra em cada vida, em cada coração, que se cumpra nas vidas, nas famílias, nas casas. Pai, que diante das decisões, diante de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós não possamos ser como Geazi, que perdeu a chance, tinha tudo para se tornar um grande homem de Deus, estava caminhando do lado de um grande homem de Deus e ficou leproso para o resto da vida, ele e a sua descendência. Pai, mas ao contrário, nós vimos o próprio Eliseu, nós vimos Josué, que também foram moços, mas que romperam, que viveram tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. Pai, eu sei que o Senhor tem grandes promessas para todos nós que estamos aqui. Eu sei que o Senhor tem um chamado para todos nós que estamos aqui. Que nós possamos ser essas pessoas que entendem e que tomem a decisão certa, que tomam a decisão certa, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e entendimento para que, diante das situações, nós possamos ser muito mais Josué e Eliseu do que Geazi, Senhor. Que o Senhor nos ajude a essa fome, essa ousadia, essa busca, essa necessidade de querer te agradar, te servir e estar ao teu lado sempre. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?
que sirva de reflexão para o seu coração. Para você entender que nem todos que tiveram oportunidade romperam. Judas estava do lado de Jesus e perdeu. Então não é questão do seu líder ser bom ou não. É questão da atitude que você tem, de você querer mais de Deus. Nós temos batido, o Du falou tão bem aqui, do GPS. O que é o GPS, querido? São líderes. Nós entendemos que uma igreja que precisa crescer, ela tem que cuidar e ser cuidada. Queridos, todos nós temos que cuidar e sermos cuidados. Você tem que ter. Eu não consigo, queridos, acompanhar todos vocês. Graças a Deus por isso. E a tendência é cada dia, em nome de Jesus, aumentar mais e mais, porque esse é o povo de Deus. E nós precisamos de líderes, de pessoas que sejam maduras, homens e mulheres de Deus, para cuidar de outros que estão chegando. Você que já tem uma caminhada, você precisa amadurecer, crescer. Você precisa ser cuidado. Você precisa ter alguém para chorar. Você precisa ter alguém para abrir o seu coração. Você precisa ter alguém para falar assim, cara, me dá a mão, porque eu quero andar com você. Uma vez eu entrei na cozinha, a pastora Ana estava escutando Viviane Martinello. E a frase que ela estava falando, na hora que eu entrei, era uma menina falando assim, que chegou para ela e falou assim, pastor, eu não sei falar inglês. E a resposta dela foi, quantos das pessoas que andam com você diretamente falam inglês? E ela parou assim e falou assim, talvez uma, ou não lembro, acho que nenhuma. Ela falou assim, então, se toda a tua roda falasse inglês hoje, você estaria falando inglês. Porque o nosso convívio, com quem nós andamos, com quem nós damos a mão, vai influenciar, vai impregnar, vai determinar, querido, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós fazemos. Isso é fato, isso é científico, isso é comprovado. O Lucas brinca comigo, que eu cheguei aqui, a gente muda o dialeto, a forma de falar. Então você começa, nunca falei guri, piá na vida, por quê? Porque é um fruto do meio onde você está. E todos nós somos assim. Então, quando você anda perto de homens e mulheres de Deus que estão voando, automaticamente, a hora que você vê, você vai ter pegado uma carona, sem você perceber, e vai estar num lugar diferente em Deus, com uma forma diferente, com experiências diferentes. Amém? Por isso essa importância, queridos, de nós estarmos sendo uma igreja que cuida e que é cuidada. Isso é muito mais do que uma reunião, é muito mais do que uma comunhão, é muito mais do que um número, é muito mais do que, sabe, é um entendimento. Isso é questão de saúde espiritual de uma igreja. E é isso que eu queria que você entendesse. Por isso que a gente tem batido tanto nisso. Estou só para dar muita gente me procurou, louva a Deus, tá? Eu estou montando um grupo. Eu ia fazer uma reunião amanhã com todos os líderes, com todos aqueles anfitriões, que são aqueles que cederam a casa. Mas amanhã é dia dos namorados, então nós vamos fazer isso a semana que vem, tá? Eu vou montar e a gente conversa no grupo. Mas nós vamos lançar essa questão do GPS, de líderes. Por quê? Porque muitas vezes o problema seu não chega, queridos, a mim, ou não chega a um outro líder. E Deus tem levantado muitos líderes eficientes, homens e mulheres de Deus. Amém? Só para a gente concluir, não senta não, nós já estamos aqui. Só compartilhar os recados. Nós temos uma equipe indo para o Maranhão, agora, no dia 20. Hoje nós vamos ter um espetinho para ajudar nessa causa. E você que quer ajudar também nessa causa, tem aí tá o espetinho, mas depois coloca para mim do Impacto Maranhão também. Queridos, esse é o Pix da pastora Pastora Cris, você que quer ajudar, ok? Né, estamos enviando 5 pessoas que vão para o Maranhão no dia 20. Tem a data aí? Não tem, né? Dia 20, cadê o pessoal aí? 20 a 25, uma coisa assim. Nem? 20 a 24?
Então, é uma turma que está indo, nós entendemos a importância de ajudar a ser uma igreja missionária. Tem um espetinho, não vai embora, promoção 1 por 10, 2 por 20, 3 por 30, 4 por 40, e vai ter espetinho dessa vez, queridos. Eu estava falando lá, eu acho que eles aumentaram a fé dessa vez, então não deixa sobrar não, você come um espetinho para ajudar, em nome de Jesus. Se você não tem dinheiro, você fala para o teu irmão, paga um para mim aí, querido. Dia 24 e 25, coloca aí para mim, 24 e 25 de junho, nós temos o pastor Kesley. Espero que tenha aí, eu acho que está no grupo da mídia, vê se vocês acham aí. Queridos, é um pastor de Brasília. Nós vamos ter sábado à noite, 19 horas, e domingo também às 19 horas, serão 2 dias. É um homem de Deus, é um profeta que Deus tem levantado. Eu, particularmente, não o conheço. Ele foi lá em Barretos, o pastor Léo me falou, e eu conversei com ele, e ele vai estar aqui conosco. Pastor Kesley, é esse bonitão aí, parece o Du Godinho aí, o homem de Deus. Amém, queridos? Reserve essa data, sábado e domingo, ok? Programação, quarta, nós temos tarde das mulheres, quinta culto, sábado culto dos jovens, domingo é EBD, que vocês sabem, e domingo à noite, mais um culto especial. Temos adolescentes, começamos ontem, querido, rede de adolescentes, resgate teens, de 12 a 15 anos, essas profs com pouca fé, colocaram pouca cadeira lá, querido, começou a chegar adolescente, glória a Deus, para todo lado, e foi tremendo. Então, ontem nós startamos isso, todo sábado agora, às 16 ou 16h30? 16h30, ok? É um culto específico, uma palavra específica, dinâmicas para adolescentes entre 12 e 15 anos. Então, é essa faixa etária, ok? É importante a gente respeitar isso, vai ser 12 a 15 anos, isso é próprio uma linguagem para eles. Então, assim, nós fechamos todas as idades, temos culto de 1 até 100 anos agora, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa que eu esqueci? Queridos, tem gente falando do próximo encontro, do batismo. Eu estou doido para fazer um encontro novo, batismo novo. Então, você que quer, você que não fez, vai dando nome ali na secretaria, porque, se Deus quiser, nós fazemos outro ainda nesse segundo semestre, em nome de Jesus. Amém? Eu acho bênção demais. Então, dependo muito de você, do teu nome, das tuas inscrições, para a gente viabilizar isso aí. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito você, seu coração. Nós temos uma equipe para orar aqui por vocês, ok? Se você, de alguma forma, quer reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, você quer reconciliar, não vá embora sem uma oração, não. Vem aqui, busque essa oração, ou se você tem um pedido específico por alguma causa que você gostaria de uma oração, essa equipe está aqui para orar, ok? Por vocês. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado por cada vida, por cada família. Nós Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos. Pai, nossa oração é que o Senhor nos ajude a nos tornarmos grandes homens do Senhor. Homens e mulheres tementes ao Senhor, que almejam, Pai, Te servir, Te adorar de todo o nosso coração. Abençoe cada casa, abençoe cada família, abençoe os sonhos, os projetos, dê o destino certo, as revelações certas, as orientações certas, aquilo que o Senhor tem que fazer, as portas que o Senhor tem que abrir, que o Senhor abra, Pai, em cada casa. Alcance, Senhor, aqueles que estão conectados, aonde essa palavra chegar, que o Senhor mova os corações para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você e com a sua casa, hoje por todo sempre. Amém. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.